Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. O texto diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluindo também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu queria fazer dois destaques aqui a partir desse texto. O primeiro deles diz respeito aos resultados externos da disciplina na igreja. Você deve se lembrar que na reflexão anterior, Ananias e Safira foram disciplinados pelo Senhor por terem banalizado a graça. E isso, naturalmente, produziu resultados internos e resultados externos. Lucas registra isso. Veja só o que ele diz no versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então foi produzido, por meio daquela disciplina, temor na igreja e temor em todos os que ouviram a respeito daqueles acontecimentos. Você sabe que a igreja de Jerusalém era uma igreja notável. Era impossível não percebê-la, porque, além de ser uma igreja extremamente numerosa, os seus líderes, os apóstolos, realizavam sinais e maravilhas, de modo que muitos eram atraídos para lá, não necessariamente por causa da mensagem que era pregada pela igreja, pelos seus líderes, mas por conta daquilo que acontecia lá. Então, muitos curiosos se aproximavam da igreja. A igreja de Jerusalém, então, ela se tornou uma igreja badalada, uma igreja que, nos termos atuais, seria a igreja da modinha. Só que essa era uma igreja séria, e ela pregava com seriedade o evangelho de Cristo Jesus e se submetia reverentemente ao Senhor, que é amor, que é gracioso, mas que é santo. Um Deus que não tolerava a banalização da graça, tanto que ele disciplinou quando algo do tipo aconteceu no contexto da igreja. O resultado? Acabou com o oba-oba. Isso fica muito claro aqui no versículo 13, quando Lucas diz: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Então, aquele pessoal que por vezes se sentia atraído pela igreja por causa daquilo que acontecia lá, por causa dos sinais, das maravilhas, olha, aquele pessoal ficou um pouco receoso, ao ponto de não mais ousar se juntar à igreja. Acabou o oba-oba. O pessoal não estava indo para lá mais por curiosidade, porque ficou muito claro da seriedade daquela igreja e da seriedade do Deus daquela igreja. Agora, curiosamente, embora algumas pessoas não ousassem mais juntar-se a ela, à igreja, muitas pessoas estavam se juntando a ela. Por quê? Porque muitas pessoas estavam ouvindo o evangelho verdadeiro e estavam crendo verdadeiramente. Em número cada vez maior, versículo 14, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Às vezes nós achamos que precisamos diluir o evangelho, banalizar o evangelho para atrair mais pessoas. Mas o movimento é exatamente o contrário. Quando nós lemos o capítulo 5 de Atos, nós percebemos que o evangelho não pode ser banalizado. Deus, ele faz questão de preservar a essência, a pureza do evangelho. E ainda que alguns não ousem se juntar à igreja, ela continua crescendo,
Por quê? Porque pessoas continuam crendo. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque é e diz respeito ao cumprimento da palavra do Senhor. Você deve se lembrar do que Lucas disse logo no começo desse livro. Ele relatava para o seu destinatário, Teófilo, tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos o quê? Nós vemos a continuidade da obra, das ações de Jesus por meio dos seus apóstolos. Eles realizam as mesmas obras que o Senhor Jesus realizara quando no seu ministério encarnado aqui na terra. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que uma mulher com fluxo de sangue, em meio à multidão, apenas tocou nas vestes de Jesus e ela foi totalmente curada. Aqui nós vemos pessoas que afluíam para Jerusalém para que pelo menos elas fossem e se colocassem debaixo da sombra de Pedro, para que uma vez aquela sombra sendo projetada sobre elas fossem curadas. E muitos afluíam para Jerusalém, levando doentes, pessoas atormentadas por espíritos, e todos eram curados. O que é isso? É a continuidade da obra de Jesus, dos atos de Jesus, por meio dos seus apóstolos. Em outras palavras, Jesus cumpre a sua palavra, porque ele mesmo disse que isso aconteceria. Então, queridos, em vista de todas essas coisas que observamos nesse texto, em vista desses dois destaques, eu penso que nós podemos tomar algumas decisões firmes. A primeira delas é de não banalizarmos o Evangelho sob o argumento de atrairmos mais pessoas. É verdade, muitos fazem isso, mas nós não somos autorizados pelo Senhor a fazê-lo. Nós precisamos continuar a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho na sua integralidade, na sua essência, na sua pureza. Ainda que isso eventualmente possa causar receio em algumas pessoas, de modo que elas não ousem se juntar a nós, nós temos que ter a plena convicção de que Deus continua acrescentando a sua igreja por meio do Evangelho essencial, puro, santo, na sua integralidade. Nós precisamos crer nisso, porque se nós banalizarmos o Evangelho, aqueles que se agregarão a nós não serão verdadeiros discípulos. E aí, em função disso, nós veremos todas as dificuldades que decorrem de um cenário como este. Então, não banalizemos o Evangelho. Em segundo lugar, nós podemos, à semelhança dos apóstolos, ser os, digamos assim, os continuadores da obra de Jesus aqui na terra. Então, sirva a Ele, se coloque à disposição do Senhor, porque essa é uma maneira não só do Evangelho se propagar, mas é também uma maneira do Senhor Jesus continuar a realizar a sua obra aqui por meio do seu corpo, que é a igreja. Que seja assim para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.